Então, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um webinário promovido pelo CIATEM. O CIATEM é o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais, Emergentes e Negligenciados, vinculados à Universidade Federal do Piauí. Neste mês de setembro, nós decidimos realizar um webinário que versasse sobre lesões autoprovocadas. Então, esse será um momento onde nós poderemos aprofundar os nossos conhecimentos sobre alguns aspectos acerca desse tipo de lesão. O que significa, quais são as características das pessoas vítimas desse tipo de lesão, dando uma abordagem mais geral a relação aos aspectos teóricos deste assunto e também a demonstração por meio da exploração de alguns dados estatísticos que nós dispomos acerca desse problema no nosso estado. E para participar deste seminário, nós temos a grande satisfação de anunciar a participação dos nossos dois convidados de hoje. Inicialmente, nós vamos contar com a presença da doutora Camila Alves Bahia. Ela é graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Escola de Enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem mestrado em Saúde Coletiva pela UFRJ e doutorado em Saúde Pública pela Fiocruz. Atualmente, ela faz parte do corpo técnico do Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde, e tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, atuando principalmente nos temas de epidemiologia, sistemas de informação e causas externas. Nós também contamos com a presença do doutorando Ronieli Araújo de Souza. Ele é aluno do doutorado em Saúde Internacional pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, possui mestrado em Saúde e Comunidade pela Universidade Federal do Piauí e especialização em docência no ensino superior. Ele também atua no grupo de crise da Universidade Federal do Piauí, integrando a Sala de Situação de Saúde e o Plano de Ação Interinstitucional de Enfrentamento à Covid-19. Ele também participa de pesquisas vinculadas ao Ministério da Saúde, como, por exemplo, a avaliação do PEMAC, Atenção Básica, e é professor convidado da especialização Nova Formação em Saúde Pública pela UFA. Atualmente, ele participa do grupo de pesquisa em avaliação dos sistemas de saúde da UFP e do Centro de Inteligência de Agravos Tropicais, Emergentes e Negligenciados, CIATEM. Ele possui experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em atenção primária à saúde, estatística aplicada à saúde e epidemiologia. Bom, então, inicialmente, eu quero agradecer pelo aceite em participar deste nosso evento, tanto à doutora Camila quanto ao doutorando Ronieli. É uma grande satisfação tê-los conosco para vocês nos ajudarem a compreender um pouco mais sobre os aspectos relacionados às lesões autoprovocadas. Durante a fala dos nossos convidados, eles poderão fornecer mais detalhes acerca de sua apresentação, que eles acharem pertinente comentar. Nós iremos iniciar a palestra da doutora Camila, e os participantes, as pessoas que nos acompanham neste canal, poderão enviar suas mensagens, as quais poderão ser respondidas e debatidas ao final das apresentações. Então, agora, com a palavra, a doutora Camila Bahia. Obrigada, Márcio, pela introdução. Boa tarde, Ronieli, meu parceiro de mesa nessa tarde. A todos que estão aqui presentes. Para mim é um prazer esse convite, por isso que eu de pronto aceitei. É sempre um prazer estar falando das violências, de como a gente pode falar dessa vigilância, de quão importante é essa vigilância, em especial as lesões autoprovocadas e o suicídio, já que a gente está aí no mês de prevenção do suicídio, A minha fala vai ser bem nesse sentido, de como que a gente pode, do que é esse evento, de como a gente pode estar trabalhando com isso. Eu vou colocar aqui a minha apresentação.
Bem, para falar um pouquinho, né, a gente começar a refletir do porquê se notifica, do porquê se faz uma vigilância contínua da violência autoprovocada, dessas lesões autoprovocadas, é importante, primeiramente, a gente entender o que é a violência, né? E lá em 2002, a OMS ela já veio trazendo esse conceito, que ele é muito macro, muito complexo, né? Mas que ele deixa claro que essa violência que a gente tanto fala é o uso dessa força, ou do força física, né? Ou do poder real, ou de uma ameaça que o indivíduo pode usar contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo de pessoas, uma comunidade, e que esse uso dessa força, seja ela qual for, vai resultar ou tenha qualquer possibilidade de resultar em uma lesão, em uma morte, um dano psicológico, uma deficiência de desenvolvimento ou uma privação. É bom sempre relembrar que a violência é um fenômeno muito complexo, ela é um fenômeno multifatorial, ela é um fenômeno social, né? E por ser tão complexo, ela vai afetar não só a pessoa que está ali naquela situação de violência, mas para além, né? Para as famílias, para as comunidades envolvidas nesse evento. Ela, em si só, ela é capaz de gerar uma forte carga emocional, tanto em quem comete, quanto em quem sofre, e quanto em quem presencia, né? Isso a gente tem muito claro na questão do bullying, né? Porque a gente não vê o sofrimento só em quem sofre o bullying, mas também o quanto aquele indivíduo que comete o bullying, ele também está em um momento de sofrimento, e aquele indivíduo que também presencia o bullying também sofre. E essa violência, ela vai atingir todos os indivíduos e todas as idades, ou seja, ela consegue ser tão impactante, tão forte, que ela se torna, então, um grave problema de saúde pública. E também é bom, trazendo nesse conceito, junto a esse conceito, né, de violência, a gente refletir um pouco da classificação que a OMS traz em relação à violência, né? Então, a OMS também, lá em 2002, ela colocou que a violência ela tem 3 tipos, né? A primeira é a violência contra si mesmo, que é o que a gente chama de violência autoprovocada ou autoinfligida, que aí ela engloba tanto comportamento suicida. Esse comportamento suicida ele vai variar desde a ideação suicida até a tentativa de suicídio e o suicídio consumado, e as autoagressões que muitas vezes não têm intenção clara, né, de se dar fim à vida. Um outro tipo de violência que a OMS classifica é a violência interpessoal, ou seja, é a violência contra o outro, né? Então, ela pode acontecer dentro da família, dentro do ambiente doméstico, ou ela pode ser externa a esse ambiente, né? Então, ela que a gente chama de comunitária ou extrafamiliar. Um terceiro tipo de violência que a OMS traz é justamente a violência coletiva, que é aquela violência mais macro, né? É aquela violência social, política, que envolve a questão econômica, né? Que ela vem através de dominações de alguns grupos ou do Estado, né? A gente tem grandes exemplos em relação às guerras, ataques terroristas, ataques de milícias, por exemplo. E nesse tipo de violência em especial, a gente percebe que há são formas de violência em que há uma manutenção das desigualdades sociais, culturais, de gênero, enfim. E também é importante lembrar da natureza desses atos. Ou seja, eu posso ter, então, uma natureza física, ou sexual, ou psicológica, ou envolver um abandono, uma negligência, ou ser uma violência financeira, ou uma tortura. Esse aqui é um esqueminha que a própria OMS também traz e que a gente então consegue visualizar. Os 3 tipos de violência, né, os 3 grandes tipos, que é a autoprovocada, interpessoal e coletiva, e também as naturezas da violência. Então, a gente consegue entender que, no mesmo tipo de violência, né, nós conseguimos ter naturezas diferentes. Então, numa violência interpessoal, intrafamiliar, envolvendo um parceiro íntimo, nós podemos então ter uma violência física, ou sexual, ou psicológica, ou uma negligência, e assim por diante. Usando esse esquema, esse entendimento, a gente então começa a pensar um pouco sobre o que é essa violência autoprovocada que a gente então vai estar discutindo aqui, né? Então, como eu falei, ela também é uma violência
que ela é complexa, né? Ela vai compreender desde a ideação suicida, as autoagressões, as tentativas de suicídio e o suicídio. Ela também é um grave problema de saúde pública. Como eu falei, é um fenômeno extremamente complexo, que vai ser influenciado tanto por fatores psicológicos, quanto biológicos, fatores sociais e culturais daquele indivíduo, e também atinge todo o ciclo de vida. Por que então é um grave problema de saúde pública, né? E não só aqui no país, mas no mundo inteiro. Por ser tão grave, a questão da mortalidade por suicídio se entrou, então, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da Agenda de 2030, e existe um indicador específico para esses suicídios. Então, é o indicador 3.4.2, em que tem-se, então, aí o objetivo de se monitorar as taxas de mortalidade por suicídio. Também lá atrás, no Plano de Ação Integral sobre Saúde Mental, de 13 a 2020, também provocado pelo OMS, a questão do suicídio entrou como uma meta mundial. E a meta, então, era reduzir em até 10% a taxa desse suicídio. E por que isso, né? Como eu já falei, é um evento global, acontece em toda a vida, em qualquer momento da vida do ser humano, em todo o ciclo de vida. Por que ela é tão importante? O que a gente já tem de informação no mundo? Esse evento atinge cerca de 800 mil pessoas por ano. O que eu quero dizer com isso? A cada ano, cerca de 800 mil pessoas se suicidam. No grupo de pessoas entre 15 e 29 anos, o suicídio é a terceira causa de morte. 79% dessas mortes por suicídio que acontecem no mundo ocorreram em países de baixa e média renda, e aí a gente vê a relação com a questão da vulnerabilidade social. Uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. A ingestão de pesticida, né? Que aí são os envenenamentos, os enforcamentos e os disparos por arma de fogo são os meios mais utilizados. E a gente tem, então, aí a estatística de que para cada adulto que morre, há outros 20 que tentaram suicídio. E pensando em fatores de risco, né, em quem está em risco, a gente tem, então, algumas características que já são entendidas como situações de risco, né, vamos pensar assim. Primeiro, e mais importante deles, é a questão das tentativas anteriores de suicídio. Ou seja, uma pessoa que já tem um histórico de tentativas anteriores tem muito mais chances de consumar o suicídio. A questão de transtornos mentais também, porque nós já sabemos que tem vários transtornos mentais associados ao suicídio, né? O mais falado deles é a depressão, mas já tem casos também de transtornos de personalidade, como a personalidade borderline, a questão de esquizofrenia também. Quando esse indivíduo tem uma história familiar de suicídio, ou seja, ele já teve a presença daquele comportamento, né, de enfrentamento pelo suicídio em sua família, então ele acaba tendo aquilo como um método de enfrentar seus problemas ou aquilo que lhe afeta, lhe angustia. A questão do abuso de álcool e outras drogas, também questões sociais, como problemas financeiros, términos de relacionamentos, ou seja, pessoas que vivenciam problemas financeiros, problemas econômicos, ou pessoas que têm uma ruptura em relações estáveis, elas podem entrar numa situação de sofrimento e podem, então, por estar em sofrimento, acabar tentando um suicídio, consumando o evento. Pessoas também em situação de dor crônica, doenças, situações de desastre, como a gente já teve alguns, né, aqui no país, como o desastre de Mariana, alguns desastres em épocas chuvosas em algumas regiões do país. Pessoas que vivenciam essas situações de desastre podem também estar vivenciando um sofrimento, uma angústia intensa, uma ansiedade, e dali, então, ter a questão da tentativa de suicídio como uma forma de sair desse sofrimento, né? A questão do isolamento social também, que é uma coisa que se tem muito falado agora no momento da pandemia também, né? E os grupos vulneráveis.
O que também nós observamos quando nós fizemos a vigilância, vemos os dados em relação a suicídio, até mesmo em relação às tentativas, é que esses dados variam muito, principalmente de acordo com a raça-cor do indivíduo, o sexo dessa pessoa, o grupo etário em que ela se encontra, e se ela é, então, parte de algum grupo vulnerável, como a população LGBT, ou população de rua, enfim, populações que estão em alguma situação vulnerável de vida. E aí, quando a gente fala, né, de violência, a gente faz o recorte para a violência autoprovocada, em especial o suicídio, a gente precisa então falar de como isso é visto, como isso é enfrentado, como isso é tratado aqui no país. E eu vou me reportar em especial à Política Nacional de Redução da Mortalidade, que é uma política aqui do país, que ela foi lançada, né, ela foi assinada em 2001, e que lá atrás, não percebo, ela foi feita antes do relatório do OMS sobre violência, né, que foi o primeiro em 2002. Essa política ela foi inovadora, porque até então nós não tínhamos um sistema nós não tínhamos uma vigilância, um olhar muito qualificado para a questão das causas externas, né, dos acidentes e das violências. Então, essa política ela traz algumas diretrizes. Então, dentre elas tem promoção e adoção de comportamentos e de ambientes saudáveis, a monitorização da ocorrência dessas causas externas, a necessidade de se sistematizar, ampliar e consolidar o atendimento pré-hospitalar a essas causas externas, a necessidade de se haver uma assistência interdisciplinar e até mesmo intersetorial a essas vítimas de acidentes e violências, também a necessidade de se estruturar e consolidar o atendimento voltado para a recuperação e reabilitação dessas pessoas envolvidas nessas causas externas, a grande necessidade de se capacitar recurso humano para estar realizando esse trabalho e também ao apoio de estudos e pesquisas. Eu vou estar falando um pouco mais, dando um pouco mais de olhar sobre a questão da monitorização da ocorrência de acidentes e violências. Por quê? Até 2001, que foi quando essa lei foi realizada, né? Como é que o país fazia monitorização da ocorrência dos acidentes e das violências? A gente tinha, então, um olhar da mortalidade e da morbidade. Mas como assim? Nós vemos, então, a mortalidade, ou seja, as mortes, né, por acidentes e violências, através do Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM. E a morbidade, nós vimos através dos Sistemas de Informação Hospitalares, que é o SH, ou seja, nós tínhamos informações de quem morria por acidentes e pelas violências e de quem era internado por esses acidentes e essas violências. Mas ainda assim, nós tínhamos só uma parte, um retrato pequeno desse todo, desse pool de pessoas que estão em situação de violência, né, e nos acidentes. Com isso, se observou então que a gente só conseguia ter informação dos casos graves, dos dados restritos àquela pessoa em situação de violência, e uma descrição muito sucinta. Então, né, pensando naquilo que o OMS trouxe de conceito, pensando no que nós tínhamos de legislação e que nós tínhamos de, então, de sistema de informação, começou a se pensar dentro do país como nós conseguiríamos, então, entender e trabalhar sobre essas informações, em especial, né, no nosso caso das violências, sem que a pessoa não chegar, antes dessa pessoa chegar à questão da internação ou do óbito. Foi então que foi criado, ali por volta de 2006, o Sistema de Vigilância de Acidentes e Violências, que é o que a gente chama de VIVA. Esse VIVA, ele tem dois componentes essenciais. Um é o primeiro, que é o Viva Sinam, e o segundo é o Viva Inquérito. Qual a grande diferença dos dois? O Viva Sinam, ele é um sistema contínuo, ou seja, nós vamos conseguir coletar de forma contínua em serviços de saúde, tanto públicos como privados, as informações das violências que aconteceram e que foram captadas por esses profissionais que estão nesses serviços, né? Através do quê? Através da ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, que é a ficha do Sinam, de violência que a gente tanto fala, né? E que eu vou falar um pouquinho mais à frente. O segundo componente do VIVA, né, da vigilância de acidentes e violências, é o Viva Inquérito, que é um componente de inquérito mesmo, né? É uma pesquisa, que ela é realizada periodicamente, né? Então a gente já
A última que nós fizemos foi em 2017 e a próxima tem a previsão de ser em 2022. E como funciona esse Viva Inquérito? Equipes de coletadores de entrevistadores vão a serviços de urgência e emergência das capitais em alguns municípios selecionados, e durante 30 dias eles vão coletar informações ali na porta de entrada desses serviços de urgência e emergência, né, durante plantões de 12 horas. É feito um cálculo de amostra, é feito um cálculo de turno, e eles vão estar, então, coletando informações dessas causas externas, acidentes e violências, que necessitam de atendimento naquele serviço de urgência e emergência, né? Através também de uma ficha padronizada, né, que é coletada ali no momento. Ou seja, com o Viva, tanto o Sinan quanto o inquérito, nós então conseguimos ter informação daqueles casos que talvez sejam mais leves, né? E com isso, a grande questão aqui do Viva é a seguinte, porque a sua função é conhecer sobre esses casos e ter, então, propiciar uma análise epidemiológica, né? Muitas vezes a gente troca, falando que as pessoas têm dúvidas se é uma denúncia ou não, mas as informações que entram para o Viva, tanto Sinan quanto inquérito, são informações para a saúde. Para esse gestor municipal, estadual ou nível federal, ter um real panorama dessas violências que estão chegando aos serviços de saúde, né? Tanto públicos quanto privados, no caso do Viva Sinan. Né? E aí, uma coisa importante de se retomar. Em relação ao Viva Sinan, que é essa violência contínua, quais são os nossos objetos de notificação? Vão ser todas as violências que vão entrar? Não. Aqui, em especial, no Viva Sinan, nós temos um objeto de notificação, né? Que vão ser todo caso suspeito ou confirmado de violência intrafamiliar, violência sexual, as autoprovocadas, que é o que a gente está discutindo aqui, o tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal, tanto de homens quanto mulheres, tá? Já a violência comunitária ou extrafamiliar, nós só vamos captar de crianças, adolescentes, mulheres e pessoas idosas. Uma coisa que também é importante retomar em relação a essa notificação e esse objeto de notificação. Essas informações, elas não vão só servir para dados epidemiológicos. A gente tem a lógica, como Sinan, de que essas informações, essa notificação desse caso suspeito ou confirmado, vai propiciar que esta pessoa, ao ser identificada e notificada, ela possa ser inserida na rede de atenção, né, para ser acolhida, atendida e acompanhada da forma que ela necessitar ser, de acordo com cada caso, né? Então, é sempre importante lembrar que são as violências que são mais propícias de nós termos, então, linhas de cuidado, fluxos de atendimento para elas. Por isso, existe esse recorte para objetos de notificação. Em relação à tentativa de suicídio, né, que é objeto de notificação, nós tivemos um grande avanço, porque a gente tem essa vigilância desde 2006. Porém, em 2011, a violência entrou na lista das doenças e agravos de notificação compulsória, ou seja, a partir de 2011, sempre que qualquer profissional de saúde estivesse de frente de uma suspeita, né, ou de fato de uma confirmação de uma violência, ele é obrigado, então, a estar notificando. E a partir de 2014, essa tentativa de suicídio, ela virou de comunicação imediata. O que é isso? O profissional de saúde, que então está atendendo um indivíduo, e suspeita, então, que esse evento, essa pessoa a qual ele está atendendo, tentou um suicídio, esse profissional, então, vai ter que notificar e comunicar em até 24 horas à Secretaria Municipal de Saúde. Para quê? Não só para gerar dado, como eu falei, para que esse indivíduo ele seja inserido na rede de atenção, para que ele possa ser acompanhado e, com isso, prevenir novas ocorrências, porque, como nós vimos no slide anterior, as tentativas de suicídio prévias são um dos maiores fatores de risco para o suicídio consumado. Eu coloquei aqui nesse slide a carinha, né, inicial aqui da ficha de notificação de violência interpessoal provocada. E é importante falar dessa ficha o seguinte: ela na verdade, ela é
para a violência tanto a interpessoal, que são aqueles objetos de notificação que a gente conversou, quanto para a violência autoprovocada. Em relação à violência autoprovocada, existem campos, questões específicas para esse tipo de violência. Então, por exemplo, o campo 54 nós conseguimos identificar de fato se essa foi uma lesão autoprovocada, uma violência autoprovocada. No campo 56, nos tipos de violência, nós conseguimos, então, no campo outros, na opção outros, identificar, porque se foi uma lesão autoprovocada, o profissional, então, ao notificar, tem que selecionar a opção outros e escrever se foi uma autoagressão ou uma tentativa de suicídio. Ou seja, na tentativa, então, eu tive essa motivação, né? Eu quis, então, findar com a minha vida. E na autoagressão, a gente pode aqui citar o exemplo das automutilações, que é quando esse indivíduo ele quer se livrar daquele sofrimento, mas ele está se mutilando, se autoagredindo apenas. No campo 61, então, se for o caso de uma lesão autoprovocada, nesse campo onde a gente consegue identificar o vínculo ou grau de parentesco com a pessoa atendida, esse indivíduo, então, esse profissional, vai marcar o campo própria pessoa. Tem outras questões nessa ficha, né, em que a gente consegue ver alguns fatores de risco, fatores associados, ou algumas características desse evento. O primeiro campo que é importante nesse sentido é o campo 53, em que a gente consegue identificar se aconteceu outras vezes essa violência, se é uma violência de repetição. No campo 52, a gente consegue, então, identificar o local em que ocorreu essa violência, né? Muitas vezes a gente sabe que a maior frequência dessas tentativas de suicídio são na residência, mas aqui a gente tem outras opções, então a gente consegue entender, de fato, qual o local em que houve essa ocorrência. E também o campo 57, que é onde a gente consegue identificar o meio de agressão. Então, né, diante do caso suspeito ou confirmado, o profissional tem que aqui identificar se foi um enforcamento, se foi com o uso de arma de fogo, um objeto perfuro-cortante ou um envenenamento. E também, por último, o campo 63, que ele então identifica se essa pessoa fez uso de álcool, se há suspeita que esse indivíduo fez uso de álcool. Ou seja, com isso, claro que a ficha tem vários outros campos, eu só trouxe alguns aqui, né? Ela é até extensa um pouquinho, mas eu só trouxe alguns exemplos de como a gente consegue, através da ficha de notificação para essas tentativas de suicídio ou as autoagressões, a gente consegue, então, montar um perfil, um panorama dessas tentativas que acontecem, né? E os óbitos, os suicídios consumados, nós vamos, então, captar lá do Sistema de Informação sobre Mortalidade. Então, a gente se pergunta, né? Eu acho que a chamada para esse encontro aqui foi justamente isso, né? Para que se notificar a lesão autoprovocada? Então, primeiro eu já falei aqui, né? Que é justamente a gente conseguir montar um perfil dessas tentativas, das lesões autoprovocadas, e quando a gente faz isso, a gente consegue, então, identificar de forma correta quem é o grupo naquela região, naquele município, naquele estado, ou no nosso país como um todo, qual é o grupo que está sob risco, quem está tentando. São mais homens, mais mulheres? São as pessoas, são os adolescentes, ou são os idosos? Né? Nós conseguimos, então, ter um perfil epidemiológico dessas tentativas para, então, né? Claro que uma notificação feita com atenção, com qualidade, vai gerar dados confiáveis, né? Então, esse gestor, tanto municipal quanto estadual e federal, vai conseguir ter um panorama dessas tentativas e vai conseguir, então, preparar o seu sistema de saúde, a sua rede, tanto de saúde, ou fortalecer a rede intersetorial, já que é um fenômeno complexo e a gente precisa, né, trabalhar com toda a rede intersetorial para atender essas pessoas. Então, com esses dados, o gestor consegue entender e direcionar esforços para atender essas pessoas, né? Outra coisa que é importante da notificação, como já foi falado aqui, é que essa notificação também tem, ou talvez seja uma das mais importantes funções dela, que é inserir essa pessoa em situação de violência na rede de atenção e proteção. Então, se, por exemplo, eu sou enfermeira da saúde da família, eu estou atendendo um adolescente que vem numa repetição de automutilações. Eu consigo, então, notificar esse indivíduo, esse adolescente, né,
inserir ele talvez na rede, eu posso inserir ele na rede do CAPES, ou em outras redes que ele necessite, até porque a gente tem que ver caso a caso, né? Identificar caso a caso e atender e acolher caso a caso. Então, a gente consegue identificar e inserir essa pessoa naquela rede que ele necessite, né? Além disso, essas informações geradas vão complementar as informações que a gente já tinha, né? Então, é questão da mortalidade da internação, com todo esse panorama das tentativas de quem está internando por tentativa de suicídio e quem está conseguindo consumar os suicídios, nós conseguimos ter um panorama desse evento no município, no estado, e também gerar informações e ações mais eficazes para atender essas pessoas e para prevenir novos casos. E aí, a gente está em setembro, né? A gente está no meio de uma pandemia, que é uma pandemia que, com efeitos que a nossa geração, não tinha ainda visto, né? Então, eu achei por bem a gente estar falando um pouquinho, né, dessa relação da violência autoprovocada com a pandemia. É importante lembrar que é o seguinte, essa pandemia, ela por si só, ela já desencadeia alterações muito bruscas, tanto na vida individual, quanto na vida das famílias e da sociedade, né? Essas medidas o impacto do isolamento, né, ele já é bem estudado na literatura. Claro que em outros eventos, como, por exemplo, as expedições polares, as pessoas que trabalham em submarino, a gente já tem isso relatado. Mas a gente junta essas informações com o que a gente vive hoje, né? Então, a gente sabe que essas medidas da quarentena e das restrições dos deslocamentos vão perturbar muito a rotina das pessoas, né? E vão adicionar focos de tensão, novos focos de tensão e estresse, né? Além disso, nós estamos aí inseridos num momento de muito estresse econômico, né? Muitas pessoas têm perdido emprego, né? Ou fecharam seus negócios, enfim. Quem tinha emprego informal, né? A maioria das mulheres que tinham empregos informais perderam essa fonte de renda. Nós também estamos vivenciando um momento em que há diminuição do acesso às redes socioafetivas, né? Então, o idoso, ele está mais em casa, ele que já ficava em casa, ele está mais em casa, ele não está tendo contato com os filhos e netos, né? As crianças que tinham na escola, né? Aquela vivência por pares, né? Que muitas vezes é protetora para o sofrimento, até para as tentativas, perdeu-se isso, né? Uma outra coisa que a gente vê é que as mães, por exemplo, que tinham os filhos em creches, em escolas, as escolas e creches estão fechadas, ou seja, a demanda parental pelo cuidado dessas crianças aumentou muito, né? Ao mesmo tempo que esse pai ou essa mãe está em casa, muitas vezes em home office, dividindo o seu tempo com essa demanda dos filhos, né? Assim como a questão da diminuição do acesso aos serviços de saúde, e eu trouxe aqui em especial os serviços de saúde mental. Muitas vezes a pessoa não vai procurar o serviço de saúde, não porque ele está fechado, mas porque ela tem medo de se contaminar, né? Porque hoje a gente também tem sofrimento muito vívido, né? Todo mundo fica se questionando se é ou não assintomático, se já teve algum momento a Covid. Então, isso tudo gera muita ansiedade, né? É o que todo mundo tem chamado de novo normal. Além disso, de tudo isso que a gente está vivendo, né? E tudo isso são sintomas, são consequências claras dessa quarentena. Tem outros, né? Que algumas pessoas vêm vivenciando, que é a questão da ansiedade, depressão, o tédio, o estresse, como eu já falei. Muitas pessoas estão vivenciando a falta de sono, muitas pessoas estão vivenciando a violência doméstica, né? E alguns a questão do comportamento suicida. Camila, tudo isso, em especial a questão da violência, começou com a pandemia? Não. As pessoas já estavam em situação de violência, né? Só que nesse momento, em especial a violência doméstica, nesse momento em que a gente sabe que mais de 70% dos agressores das mulheres que sofrem violência são os parceiros íntimos, nesse momento essa mulher está mais próxima do seu parceiro por conta, né, dessa situação de quarentena. Isso vai gerar mais violência, mais ansiedade, mais estresse.
E eu dei o recorte da mulher, mas a gente também tem o recorte da criança, né? A gente sabe também que os dados mostram que o maior agressor dessas crianças são familiares, né? Então, essa criança está ali dentro de casa, sofrendo violência, que ela já sofria e só piorou com a situação da quarentena, né? E essa violência doméstica, essa vivência de violência doméstica pode também levar esse indivíduo ao comportamento suicida, às automutilações, às tentativas de suicídio ou o suicídio consumado. Aqui eu começo a trazer um pouquinho dos dados, né? Então, a gente vê que a questão da taxa de suicídio, segundo as regiões do mundo, são dados de 2016, mas é o que a OMS traz no seu site. Então, a gente vê que no mundo morrem em 2016, houveram 10 mortes por 100 mil habitantes no mundo todo. Na região em que nós estamos inseridos, né, aqui na América, a gente teve, então, uma taxa de suicídio de 9 mortes por 100 mil habitantes. Isso, lembrando, são mortes que foram geradas por eventos complexos, né, porque ela é um evento complexo, mas que também são eventos preveníveis. Aqui eu trago um pouquinho da distribuição dessas notificações, né, que eu falei que são provenientes do Vivacinan, segundo a natureza desse evento, né? A gente vê, então, que aqui no Vivacinan nós conseguimos captar praticamente quase todas as naturezas de violência, né? Nós observamos, então, de 2011 até 2018, um aumento dessas notificações. E muita gente se pergunta, está tendo mais violência? Houve mais violência em 2018 que em 2014? Eu digo que não. A violência, ela continuou lá. Apenas o que nós estamos conseguindo é que esses profissionais de saúde estejam mais sensibilizados e mais atentos aos sinais da violência, então eles conseguem notificar. E isso gera mais informação de melhor qualidade. Então a gente vê que essa notificação, além desse detalhe, né, que a gente colocou, nós conseguimos então ver essas violências, né? Então a gente percebe que realmente o que nós mais conseguimos ver são as violências físicas, mais essa coluna em roxo, a gente consegue observar o quanto a gente começou a ver essas violências autoprovocadas lá em 2011 e quanto isso foi num contínuo de crescimento até 2018, né? Então isso é importante também ver que o suicídio, ele é um evento, e as tentativas, né? E aqui em especial as tentativas, é um evento cercado de mito, de estigma. Muitas pessoas não gostam de falar. Quando as pessoas atendem, o profissional que atende essas pessoas nessa situação de violência, muitas vezes não chegam perto, não questionam, ou quando notificam, não notificam com todas as informações, né? E isso é uma coisa que tem se melhorado, né? Com esse gráfico a gente vê que isso os profissionais estão vendo, estão conseguindo captar esses eventos, que é muito positivo. Porque quando a gente capta, a gente consegue inserir esse indivíduo na rede de cuidado e prevenir novas tentativas e suicídio. Aqui, eu trago também essa distribuição das notificações de lesão provocada de acordo com faixa etária, né? Sempre de 2011 até 2018, que foi o último dado liberado pelo Ministério da Saúde. Então, o que a gente observa? A mesma coisa, né? A gente tinha lá em 2011 cerca de 10 mil notificações e a gente aqui em 2018 teve cerca de 86 mil notificações. Quando nós olhamos, então, essa distribuição segundo faixa etária, nós vemos ainda que a gente tem um grupo importante de adultos entre 20 e 59 anos que estão sendo notificados por tentativa. Ou seja, essas pessoas estão em sofrimento, né? Estão indo aos serviços de saúde, estão tentando, e nós precisamos ter um olhar diferenciado para essas tentativas, né? Um outro grupo que chama muita atenção é a questão dos adolescentes, então esse grupo aí de 10 a 19 anos, né, que no total foi responsável por cerca de 26% dessas notificações, que é um grupo que está ali naquela fase da vida em que há muitos conflitos internos, né, externos também, com colegas, famílias,
E como será que esses nossos adolescentes estão lidando, estão enfrentando essas situações estressoras, né? Eles estão, então, a gente está vendo aí, em 2018, 25 mil adolescentes tentaram suicídio, né? Estão se automutilando, estão tentando suicídio. E a gente precisa ter um olhar com muita calma, com muito cuidado, com muita atenção para esses adolescentes. Aqui foi do último ano, 2018, então o que a gente percebe aqui em relação às tentativas que nós temos no país é que esse perfil se assemelha muito ao que a gente já tem na literatura, né, o que a gente já conhece da tentativa no mundo, né? Então a gente vê que mais de 60% dessas tentativas registradas no SINAM, no SINAM em 2018, envolviam mulheres, né? Porque a gente já sabe disso. As mulheres, elas tentam mais, né? Elas estão mais presentes nas tentativas, enquanto os homens, eles estão em maior número nos suicídios. Isso porque as mulheres, elas tentam, né? Por meios menos letais, como um envenenamento ou um corte em que alguém consegue, então, ver essa pessoa ali e levar para um serviço de saúde e, então, tirar ela dessa situação. Já os homens, eles tentam mais por meios mais letais, seja por um disparo por arma de fogo ou por um enforcamento. Em relação à raça-cor, também aqui em 2018, a gente viu que dessas informações, dessa base de dados de notificação, os mais frequentes eram pessoas da raça cor branca. Em relação ao local de ocorrência, mais de 80% das tentativas das lesões autoprovocadas, né? E a gente engloba aí tentativas e autoagressões, registradas no SINAM, mais de 80% desses casos ocorreram na residência. Então, isso é um disparador para o gestor municipal pensar como ele pode atender essas pessoas ou acompanhar essas pessoas no seu lar, né, através da saúde da família, enfim. Em relação ao meio utilizado, nós vimos que mais de 50% usou envenenamento, mas isso vai muito na lógica, né, de que são mulheres as mais frequentes, então elas tentam mais por esses meios menos letais. E a última informação dessa tabela é em relação à repetição desses eventos, né? Então a gente vê que registrados aqui, só 37% falou que essa automutilação ou essa autoagressão ou essa tentativa de suicídio ocorreu outras vezes. Isso é importante ver porque ainda é um dado que a gente precisa trabalhar com os profissionais de saúde nas sensibilizações, se esse profissional está conseguindo captar essa informação de forma correta, né? Se no segmento desse paciente se conseguiu, então, levantar de forma fidedigna essa informação. Aqui é um slide sobre as informações do Vivo Inquérito, aquele outro componente que eu falei, né, do Sistema de Vigilância de Acidentes e Violências. No último Vivo Inquérito, que foi em 2017, onde a gente captou informações, coletou informações dos serviços de urgência e emergência, a gente viu o seguinte, que 6 em cada 10 atendimentos por lesão provocada eram, de fato, tentativas de suicídio. Lembrando, lesão provocada para fins de vigilância é a autoagressão, né, que se insere as automutilações ou as tentativas. E ali, no Vivo Inquérito, de 10 atendimentos, 6 eram, de fato, tentativas de suicídio. Quando a gente viu esses dados, então, estratificando pelo local de coleta desses dados, a gente viu que nas capitais, incluída a DF, né, a maior parte desses atendimentos por lesão provocada eram de mulheres, cerca de 77%. Já nas cidades, até porque houve coleta em 13 cidades, né, do país, também o mesmo retrato. Dos atendimentos em serviços de urgência e emergência por lesão autoprovocada, mais de 70% eram mulheres. Aqui é um quadrinho, ele é muito simples, mas ele é bom para mostrar como a gente consegue distribuir as principais causas de morte no país dentre as causas externas. Então, a gente vê o seguinte, que nessa faixa etária, dos 10 anos até os 49 anos, a causa principal de morte são as agressões, são os homicídios que a gente pode entender aqui.
Nesse mesmo grupo, a segunda causa de morte mais frequente são os acidentes de trânsito, mas, em especial, de 15 até lá os 59 anos, as lesões autoprovocadas, né, os suicídios, eles são a terceira causa de morte nessa faixa etária. Ou seja, dentro do grupo que morre por causa externa, acidente de violência, o suicídio é a terceira causa de morte nesse grupo de 15 a 59 anos. Né? Lembrando, é um tipo de violência em que a pessoa dá sinais que ela vai tentar esse suicídio, ela muitas vezes verbaliza, ela está numa situação de sofrimento que a gente consegue muitas vezes identificar por mudanças de comportamento, pelas situações ali que ela já está vivendo de violência, né? Como a gente falou, pelas tentativas anteriores. Então, é nosso dever, né, nosso papel enquanto profissionais de saúde, estar sensibilizados e atentos a essas tentativas, para que a gente então consiga acolher e ter formas de prevenir justamente essas mortes nesse grupo etário que é tão fundamental, né? Para a economia, enfim, e para a vida mesmo, né? É um evento evitável. Então, nós podemos estar atentos a isso. E, além disso, o suicídio ele tem uma característica que é muito específica, que ele não causa só dor e sofrimento na pessoa que cometeu o suicídio. 100% das vezes ele vai também afetar as pessoas em volta, os familiares, os entes, os amigos próximos. É um evento que gera sofrimento para muito mais gente além da vítima, né? Por isso que é importante a gente sempre estar atento a esses eventos. Aqui eu trago um pouquinho da taxa de mortalidade aqui no país, né, no Brasil. Então, a gente vê aqui, o que está marcado em vermelho, é a taxa de mortalidade do país. Em 2018, houveram 6 mortes por 100 mil habitantes, né? E aí, quando a gente vê essa distribuição por estado, a gente vê, então, que o estado em que está havendo mais mortes por suicídio é o Rio Grande do Sul, né, em que houveram 11 óbitos por 100 mil habitantes em 2018, seguido do estado de Santa Catarina, com cerca de 10,4 mortes por 100 mil habitantes, e o terceiro é o Piauí, com cerca de 10 mortes por 100 mil habitantes. Né? É importante falar que essa aqui é a taxa bruta. Quando a gente ajusta, né, e a gente compara os estados como se todos tivessem a mesma população, o Piauí então sobe, ele vai para primeiro nesse, fecha aspas, ranking, né, de taxa de mortalidade. Então ele alcança uma taxa de mortalidade de 9 óbitos por 100 mil habitantes, né? O que, para a vigilância local e para os serviços de atendimento local, é muito importante, né? Pensar nessa notificação, investigar essas notificações, se estão sendo feitas, se essas pessoas estão sendo inseridas nessa rede de atenção, se há uma rede de atenção intersetorial para atender essas pessoas e todo o processo de atenção e vigilância que existe. Aqui é um pouquinho desses dados também, mas agora para o país, né? A gente distribuiu aqui os óbitos por faixa etária, então a gente vê que também é um evento que pega praticamente todas as faixas etárias, mas em especial os idosos. Para o país, para todos os grupos etários, né? A gente variou aí de 4 mortes por 100 mil habitantes em 2010 para 6 mortes por 100 mil habitantes em 2018. Entre os idosos, né, aquelas pessoas com mais de 60 anos, a gente tinha então 6 mortes por 100 mil habitantes em 2010, a gente aumentou para 8 mortes por 100 mil habitantes em 2018. Ou seja, aqui é um grupo que está vulnerável, né? A gente já tem essa alta taxa de mortalidade, então a gente precisa estar atento a esses idosos, né? Aos sinais que eles dão, às tentativas que eles tentam, né? Que eles cometem, para que então a gente consiga evitar essas mortes por suicídio. Aqui é a mesma lógica, uma distribuição desses óbitos no Brasil em 2018. Então, a gente observa aqui que a maior frequência é entre os homens, por conta, né, do que a gente já discutiu, a questão do meio em que se usa, a questão da raça-cor
também, a gente vai ver uma maior proporção entre pessoas brancas. O local de ocorrência continua sendo o domicílio. Então, quando a gente pensa nos idosos, né, na atenção a essas pessoas, é importante conversar com a atenção primária em saúde para justamente acompanhar essas pessoas, ver os serviços de saúde mental que vão estar matriciando esses casos. E, já finalizando, a gente coloca aqui o que a gente pode fazer, né, frente a esses casos de lesão autoprovocada, de tentativas de suicídio e suicídio. A primeira coisa é nunca duvidar, nunca desqualificar, nunca diminuir, minimizar esse desejo da morte, né? Outra coisa, se a gente sabe que tem pessoas em situação de isolamento social, como eu disse, idosos nessa situação, manter contato telefônico frequente, né? Muitas vezes é bom até, a gente tem o recurso da videochamada, então fazer videochamada, olhar para as pessoas, através da videochamada a gente olha também o ambiente, vê se tem alguma coisa estranha ali, né? Outra coisa é acolher essa pessoa em sofrimento, em situação de violência autoprovocada, acolher a sua família, não julgar e não considerar isso um ato bobo ou fazer julgamentos de valor, né? E sim considerar uma tentativa, de fato, um sinal de alerta. Então, nós temos que ficar alertas para evitar um novo episódio, que esse novo episódio vai, então, levar para um suicídio consumado, né? Profissionais de saúde, ter uma escuta cuidadosa, respeitosa, séria, sempre tentando ser empático, né? E tentando entender o que aconteceu, os sentimentos da pessoa e o que houve para ela se sentir dessa forma. Não culpabilizar, não apontar causa. Se for pessoa próxima a você, ou se você é um profissional de saúde da família, ter acesso àquela residência, ver se a pessoa tem acesso, né? Fácil a meios da tentativa, ou seja, se ela tem acesso rápido a meios para envenenamento, né, ou arma de fogo, enfim, impedir esse acesso. Sempre oferecer ajuda para iniciar um acompanhamento psicológico. E aí é importante o profissional de saúde ele conseguir identificar a rede que ele possui nesse município para estar orientando esse indivíduo a estar procurando, né, esses serviços, né? E aí são serviços não só de saúde mental, mas a própria rede de proteção social, principalmente quando a gente identificar que essa pessoa está em situação de violência, né? Então, orientar ela quais são seus direitos, quais são as redes, quais são os setores na rede que ela pode, então, estar procurando para ser protegida e acompanhada. Justamente também para a gente pegar essa pessoa em situação de violência interpessoal, proteger ela e evitar que essa pessoa, então, vá cometer o suicídio. Profissionais de saúde, como eu falei, sempre estar atento, principalmente nessa situação de pandemia, né, em que o isolamento piorou muito, né, essa exposição ao sofrimento, a outros tipos de violência, enfim. Então, sempre acolher, viabilizar a escuta, formar rede de apoio, que é escutativa, sem julgamento, divulgar canais de atendimento, né? Muitas vezes a pessoa, de fato, relata que ela não vai ao serviço de saúde ou a outros serviços pelo medo da contaminação, né? Pelo Covid, mas você pode, então, estar identificando e outros serviços de atendimento psicológico ou o próprio CVV pode estar inserindo essa informação, colocando essa informação para a pessoa, para ela, então, procurar e ter essa escuta, né, ali pelos profissionais do CVV. Se vizinho, se amigo ou familiar, sempre dar suporte, sempre estar junto, tentar manter o máximo de contato possível. Então é isso. Muito obrigada, era isso que eu tinha para falar. Márcio? Sim, então eu que agradeço a participação da doutora Camila com a explanação sobre as características dos casos notificados, né, de lesão autoprovocada, e que pôde fornecer para nós uma noção da justificativa em relação ao porquê notificar
casos de lesões autoprovocadas. Então, a gente tem um lado do problema, né, que refere-se a situações que ainda, na sua maioria das vezes, né, em relação a esse banco de dados, não evoluíram ao óbito, né? Então, algumas dessas essas notificações se referem às tentativas, ou de suicídio, propriamente, ou às automutilações, que é um outro universo, mas que também se enquadra dentro das lesões autoprovocadas. E agora nós vamos ver a apresentação do doutorando Ronieli Araújo, que vai apresentar alguns aspectos em relação à mortalidade em si. Né? Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Ronieli e solicito que os participantes aguardem para, ao final dessa apresentação, nós fazermos as perguntas, né? Realizarmos um debate com os nossos palestrantes. Então, Ronieli, fique à vontade. Obrigado, Márcio. Parabéns, Camila, pela apresentação. Trouxe informações assim, extremamente importantes, né, acerca dessa temática, com a questão da morbidade e alguns resultados da mortalidade, né. Então, o meu ponto aqui é mostrar, né, a evolução da mortalidade por essas lesões aqui no estado do Piauí, como você já falou, que no último ano aí o Piauí já estava em terceiro, né, na posição da taxa de mortalidade. Quando se faz a taxa ajustada, né, como se todos os estados tivessem a mesma população, ele vai para primeiro, né? Então, essa evolução do nosso estado aqui, ela vai desde 1996 a 2018, tá? Como você também já falou, Camila, caracterizou bem o que significa a lesão autoprovocada, né? Que no caso, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é uma violência em que o indivíduo inflige a si mesmo, né? Então, a gente percebe essa questão da autolesão, dessa essa morte infligida a si mesmo, né? Então, a 10ª Classificação Internacional de Saúde, ela considera autoprovocada toda lesão e envenenamento intencionalmente desferido pela própria pessoa e as tentativas de suicídio, né? E aí ela é um problema complexo, multifatorial, que envolve questões de problema psicológico, violência, aspectos econômicos, histórico familiar, tentativas, e agora nós temos aí a pandemia, como bem você apresentou também, né? Então, o impacto que isso pode causar no perfil epidemiológico, não só aqui do estado, mas como o mundo, né? E, enfim, a gente vai posteriormente ver o resultado disso. Ele é um problema de saúde pública, né? 800 mil mortes por ano, a maioria concentrando em países de baixa e média renda, apesar de que 81% das mortes nos países de alta renda, né, por causas externas, esteja relacionado diretamente ao suicídio. Ela também é a terceira principal causa de morte em pessoas de 15 a 29 anos e estima-se que para cada suicídio tem várias e várias tentativas, tá? E aqui no Brasil, né, de forma bem mais assim específica, a gente observa esse intervalo de 1996 a 2018. Por que foi escolhido esse período? Em 1996, a gente já passa a adotar a 10ª Classificação Internacional de Doença, né, e em 2018 é o último, a disponibilização de dados a respeito de óbitos lá no Sistema de Informação sobre Mortalidade, lá no DataSUS, né? Então, a gente observa que nesse período de 96 para 2018, nós tivemos aí, no Brasil, 208 mil óbitos, né, por lesões autoprovocadas, sendo que em 1996 a gente tem aí 6.743 óbitos e passa em 2018 para 12.733, né? Isso representa um aumento, dentre esse período de 96 até 2018, um aumento de quase 89%, quase 90%. Né? Então, isso revela a preocupação nesse tipo de agravo. As regiões com maior concentração no número de óbitos são a região sul e sudeste, muito por conta
da população, do porte populacional das cidades que ali se encontram, né? Mas o Piauí, nesse número, visualizando as unidades federativas em números absolutos, né? Piauí fica aí em torno de 4.100 óbitos, né? Mas quando se passa para a taxa de mortalidade, a gente observa algo interessante, né? Em 1996, o Piauí ele ocupava a 25ª posição entre todos os estados do Brasil, com um risco de morrer ou uma taxa de mortalidade por suicídio de 1,8 para 100 mil habitantes, né? E em 2018 a gente tem esse salto de 1,8 para 10,1, fazendo com que o Piauí salte de 25º para a 3ª posição, tá? E aí nessa figura aqui, no mapa do Brasil, ela nos apresenta uma variação percentual da taxa de mortalidade, né, das lesões autoprovocadas, né, por todos os estados. Então, o que a gente visualiza? A gente está visualizando se nesses estados eles tiveram um aumento ou diminuição nas taxas de mortalidade, comparando o ano de 96 e 2018. Né? E aí, como a gente observa, todos esses estados que estão aqui em branco, né, Roraima, São Paulo e Distrito Federal, eles tiveram uma redução aí, né, como se observa aqui, esse valor sinal negativo, uma redução de 4,5 em São Paulo, maior redução aqui em Roraima, 16,5, e no Distrito Federal, não está aqui visível, mas foi uma redução de 2,4, 2,6%, né. Mas quando vamos visualizar em todo, né, no país, observamos que a maioria dos estados eles tiveram um aumento. E aí, focando nos estados que têm esse maior aumento, acima de 142%, 142,7%, percebemos que maiores aumentos estão concentrados aqui na região Nordeste e na região Norte, com o Acre. E se vocês visualizam bem aí, no Piauí, de 96 a 2018, houve um aumento de 464% na taxa de mortalidade, né, por suicídio. Então, isso é um dado extremamente preocupante, extremamente relevante para se pensar, não só como pesquisador, mas também como os profissionais, gestores e famílias, né? O Piauí, nesse período de 96 a 2018, considerando apenas as pessoas acima de 10 anos, ele registrou 4.160 óbitos, né? Onde a concentração ela vai aí de encontro com as informações que a Camila nos passou anteriormente a nível nacional, onde a maioria dos homens eles têm o êxito na sua ação do suicídio, né? Muito por conta do instrumento, do mecanismo que ele utiliza, que está muito mais ligado, relacionado a objetos perfuro-cortantes ou arma de fogo, enquanto que a mulher ela tem uma maior utilização, né, nas tentativas aí de suicídio no envenenamento. Também observamos a questão da distribuição percentual, condizente também com os resultados a nível nacional. De 20 a 59 anos, nós temos aí mais de 70%, né, dos óbitos aqui no Piauí, foram registrados, né? Por cor de pele também, aqui algo já é diferenciado do que nos foi apresentado, mas se juntarmos parda e preto, a gente chega aí a 71%, 72% dos casos, isso muito ligado à característica étnica de cor de pele da população piauiense, né? E aí eu destaco a questão da população indígena. Sim, Piauí tem povos indígenas, né? E tivemos um registro de 5 indígenas que realizaram suicídio. Lembrando que o suicídio na população indígena, a população indígena, assim como a população LGBT, ela é um dos grupos vulneráveis, mais vulneráveis. E faz-se necessário, não só no Brasil, como aqui também no Piauí, pesquisas, estudos para um maior entendimento, né, dos fatores de risco dessa população e a situação de saúde e de vida dessas pessoas, né, e como que é a dinâmica, o seu contexto social aqui no Estado. Com relação à distribuição desses óbitos a nível de escolaridade, a maioria das pessoas aqui no Piauí tinha escolaridade de 1 a 11 anos, né?
também, né, relacionando com a questão da notificação da morbidade, quanto morbidade, maior percentual a distribuição está em volta do envenenamento, no caso dos óbitos, ele está relacionado aqui no Piauí, quase 70% ao enforcamento, né? E aqui eu apresento a taxa de mortalidade por suicídio, segundo o mecanismo de morte, o instrumento que foi utilizado, e o ano de óbito. E se vocês perceberem, aqui no início, em 1996, o enforcamento tinha uma taxa de mortalidade de 1,6 para cada 100 mil habitantes, cerca de 1,6 vezes, 2 vezes maior do que todos os outros instrumentos. E aí a gente observa agora a performance, né, o comportamento desses mecanismos ao longo do tempo. Então, a gente percebe um distanciamento ainda mais, né, desses casos de instrumento, de utilização do enforcamento em relação aos outros, né, e isso para óbito. Então, ao final, ele sai lá de 1996 para 2018, ele passa a 9,2 vezes, 10 vezes maior do que todos os outros, né, todos os outros mecanismos de morte. Aqui nós temos a tendência da mortalidade. Então, pegando esses dados que nós conseguimos pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade, né, para sexo, para faixa etária, para local de residência, o mecanismo de morte, foi feita uma análise, né, de tendência para verificar se esse aumento ao longo do tempo ele foi significativo ou não. Por isso tem essa tabelinha aqui, cheia de números, que eu vou explicar mais ou menos o que significa. Então, no total, nós temos aqui o total que refere-se ao Piauí. Lá em 1996, eram 2,3 óbitos por 100 mil habitantes. Em 2018, 12,1, né, óbitos por 100 mil habitantes. Esse VPA ele se refere à variação percentual anual. Então, lá naquele gráfico, lá naquela figura do Brasil, onde a gente observa o Piauí bem vermelho, ali a gente está fazendo uma comparação de 1996 com 2018. Então, aquilo ali é uma variação do aumento comparando esses 2 anos. Aqui nessa análise, a gente verifica não só as pontas da nossa série histórica, mas também todas as flutuações que existem aí, 97, 98, até 2018. Então, a gente chega nesse resultado aqui, né? Esse VPA é uma variação percentual anual, ou seja, a taxa de mortalidade ela variou aí 7,6% ao longo desse período, em cada ano, né? E tendo, portanto, crescente devido ao seu valor significativo aqui, né? Que para ele ser significativo, ele tem que ser, o valor P ele tem que ser menor que 0,05, tá? Observamos também aqui no sexo que houve um aumento significativo, né? Ele é crescente, a tendência da taxa de mortalidade é crescente para o sexo, não variando, não tendo tantas diferenças assim entre o sexo masculino para o feminino. Então, no masculino, a variação percentual foi de 8,9 e o feminino 8,4, embora a taxa de mortalidade por sexo, no sexo masculino, ela seja maior do que o sexo feminino aí nesses 2 anos, tá? Com relação à faixa etária, também observamos que em todas as faixas etárias, a mortalidade por suicídio, ela foi crescente, ela teve uma tendência crescente. Então, aumentou o número de mortes em relação à população de modo significativo. E aí eu destaco, assim como a Camila também já destacou, essa questão da faixa etária aí de 60 anos e mais, que refere-se aos idosos. Já é uma preocupação, né, com relação já existe a questão das limitações físicas, limitações de saúde, problemas de saúde, aparecimento de doenças, comorbidades, isso aliado a outros aspectos, outros fatores, como transtornos, depressão, a solidão, o medo de uma vida sem dignidade, já que passa aquele período que ele se sente mais ativo, trabalhando, contribuindo, né? E aí se vê em um determinado momento onde sua ordem, os problemas de ordem social, eles aparecem, né? E aí há um problema com o isolamento, a solidão, e outras questões como o abandono, né? Observamos também o mecanismo, né? Observamos aí que o enforcamento e envenenamento, eles tiveram um aumento significativo, um aumento
relacionado, como verificamos na figura anterior, embora envenenamento ele não apareça com uma evolução tanto quanto o enforcamento, mas aqui ele foi significativo na utilização como mecanismo de morte. Tá? E aí eu faço uma relação, eu faço um puxado, eu abro uma discussão com relação às questões de arma de fogo. A arma de fogo ela foi utilizada, né? Ela teve aí no início de 0,4 por 100 mil habitantes para 1,1, mas entre esses anos, no período, as suas variações não foram significativas, né? Não cresceram nem diminuíram, ela foi estacionária, mas se abre um questionamento e uma perspectiva com relação à flexibilização do acesso à arma. Então, que impacto isso pode causar, vistas a grandes discussões, várias discussões acerca da flexibilização à arma de fogo. Tá? E a figura 8, ela nos mostra aqui, né, visualizamos aí a evolução das taxas, algumas características dessa população, do perfil epidemiológico, e de forma que fosse visual, apresentado essas taxas de mortalidade aqui nesses mapas do Piauí, né? E aí nós temos esses períodos, ele foi estratificado nesses períodos, de 96 a 2001, 2002 a 2007, 2008 a 2013 e 2014 a 2018, tá? E a gente percebe já de cara que há um escurecimento do mapa do Piauí em relação do primeiro até o último. E o que significa esse escurecimento? Então, esses valores que estão aqui na legenda, eles referem-se à taxa de mortalidade. Então, quanto mais branco ele for, ele não vai ter, será menor a taxa de mortalidade ou não terá registro, ou a taxa de mortalidade não existe. O risco de morrer por suicídio, pelo menos com relação à notificação, a registro aos dados, não existe naquele município, tá? Então, e quanto mais escuro for, maior é o risco de morrer por lesão autoprovocada. Então, o que a gente percebe aqui? Nós percebemos que, no Piauí, nós tivemos nesse primeiro período aí, de 96 a 2001, apenas 2 municípios com taxa acima de 8,6 por 100 mil habitantes, que significa que há esse último quartil aqui, são esses 2 municípios. Mas aí, quando vamos observar o último período ali no nosso mapa, nós verificamos que ele está bem escuro, a cor preta está bem forte, vívida, o segundo quartil, que é um cinza mais escuro também, né, a gente verifica aí a evolução, né, de 56 vezes maior em 2013 a 2018, comparado ao primeiro, que é de 96 a 2001. Então, lá tínhamos 2 municípios, aqui nós já temos 113 municípios com taxa acima de 8,6 por 100 mil habitantes. Tá? Esse é um dado que preocupa, esse é um dado que nos faz pensar se nossas estratégias, se nossas políticas e programas, eles têm surtido um efeito, ou se a gente tem capilarizado todas essas ações para que chegue até o indivíduo, para que chegue até as comunidades, para que a gente verifique quem é que realmente está precisando. Né? Então, por isso que é importante, e aí a Camila falou muito da notificação, dos dados, dos sistemas, do Vivo Inquérito, e aqui é uma utilização, né, desses dados, que serve para quê? Para realizar uma análise situacional de saúde também de um determinado local, né? Seja do município, seja do estado, seja a nível nacional. Então, essa análise situacional, ela pode ajudar, ela deve ajudar, deve ser levada em conta para que profissionais de saúde, gestores e população tentem entender a magnitude e a importância do problema de suicídio, né? Especialmente aqui, como a gente já visualizou, elevado risco de morte por esse agravo no nosso estado. Então, essa figura aqui, ela serve para quê? Para que a gente consiga elaborar ações, estratégias, políticas, programas, meios, serviços que sejam intersetoriais, que sejam de eficiência, mas baseado em uma análise situacional de saúde, né, baseado também em outros aspectos, né, mas que deva ser realizado um monitoramento e uma avaliação contínua dessas ações, para que eu possa
redirecionar, verificar erros, verificar problemas, saber se minha situação ao longo desse tempo, ela modificou. Está morrendo, está tendo muita taxa de suicídio por enforcamento, então a gente faz ações e estratégias para diminuir esses aspectos, mas eu observei que em 5 anos aumentou por envenenamento, então vamos melhorar também esse recurso, esse meio, essa estratégia. Então é importante esse conhecimento, é importante a gente discutir, é um tema muito sensível, é um tema extremamente importante, ele tem uma significância social, uma importância política, uma importância econômica de saúde pública, mas acima disso, a gente tem que centrar todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas estratégias, centrar no problema do indivíduo e no contexto que ele está, né? Então, isso é extremamente importante. E não adianta também a gente tentar conversar, debater sobre determinados aspectos, se a gente não defender o nosso sistema único de saúde, que é o que está aí em frente de luta de qualquer doença, agravo e outras questões de situação de saúde. Então, defender o sistema único de saúde é defender a vida, né? E eu encerro essa apresentação para você que se sente sozinho, para você que se sente incomodado com algum problema, com uma angústia, eu dou essa florzinha, mesmo que digital, né? É uma figura que eu peguei no Instagram, achei interessante, e para que a gente possa repassar isso, né, de formas variadas, virtuais, né, já que nós estamos num momento de distanciamento social. E eu agradeço, espero ter contribuído, e, Márcio, estou à disposição. Ok. Então, parabéns pela apresentação e obrigado pela participação, Roniel. Foi muito interessante ver os dados que você trouxe para compartilhar conosco. Então, pedir à Camila também que disponibilize a imagem na câmera. Neste momento, nós disponibilizamos ainda de mais algum tempo, caso as pessoas tenham interesse em fazer algum questionamento, fazer algum comentário, aproveitando esse momento. Eu acho que foi bastante interessante essa conformação, porque nós pudemos ver aí 2 faces deste evento, né? Então, primeiro, a questão da notificação, né? Por que notificar, para que notificar, né? Eu acho que o papel da coleta e da análise desses dados é para dizer para a sociedade, para os tomadores de decisão, que o problema está posto, que o problema existe. E, às vezes, por ser um assunto entremeado de tabus, as pessoas preferem não comentar sobre ele, ou então simplesmente dizer, não temos informação. Então, o que a gente pode fazer? E agora nós já estamos em uma situação onde nós temos informações sobre as tentativas, nós temos informações de notificação sobre esse problema, assim como também nós temos melhoria na informação sobre os óbitos. Então, enquanto o SINAM traz à tona a existência desse problema enquanto tentativa, o SIM, que são os dados apresentados pelo Rony, eles trazem informação de que o problema existe enquanto perdas de vidas, né? Enquanto vidas que foram perdidas por conta desse tipo de lesão. Então, eu acho que não dá mais para a gente aceitar comentários de que esse problema não pode ser discutido, não pode ser trabalhado, porque não há informações. O contrário, nós temos muitas informações já. O que nós ainda precisamos é trabalhar em relação à qualidade dessas informações, a qualidade da declaração de óbito, a qualidade das notificações no SINAM, que os dois, né, tanto o SINAM quanto o Sistema de Informações sobre Mortalidade, eles vêm no processo já de busca de melhoria. E o aumento desses casos, de certa forma, eles representam a melhoria da qualidade desses casos, desses dados. Eu não sei se a gente já se encontra na situação de dizer que realmente tem um aumento de lesões autoprovocadas na notificação, né, porque é algo mais recente, né, mas isso imprime a noção de qualidade e de dispersão
das unidades notificadoras, ou seja, a cada dia que passa a gente percebe que há mais serviços de saúde, mais municípios que estão notificando esse tipo de evento. E em relação ao óbito, a gente vê, pelos dados apresentados pelo Ronieli, a tendência crescente em relação a sexo, faixa etária, em todas as variáveis que foram analisadas, elas apresentam uma tendência crescente na mortalidade. E isso pode ser realmente uma melhoria da qualidade das declarações de óbito em relação aos idos de 1990, onde não se tinha tanta qualidade em relação à informação sobre esse tipo de óbito, mas eu acho que também aponta uma tendência de aumento nesse problema, porque o que verificamos no Piauí é um reflexo do que encontramos nas estatísticas nacionais, de abrangência para o Brasil, e também de estatísticas internacionais, né? Nós verificamos isso. A gente já sabia que a tendência de morte, ou o risco de morte por suicídio é maior no grupo de idosos, mas vem chamando a atenção o aumento da mortalidade no grupo de indivíduos mais jovens, né? Que coincide, de certa forma, com a maior proporção de notificações, né? As notificações de tentativas, elas ocorrem em jovens e em adultos também, né? Enquanto que o que chama a atenção na mortalidade é a taxa de mortalidade entre idosos. Enfim, eu acho que são aspectos muito importantes que merecem atenção, merecem ser debatidos à luz das políticas de saúde. Não adianta a gente apenas trazer esses dados, publicizá-los, mas eu acho que eles devem ser incorporados pelos tomadores de decisão. Então, o gestor de saúde, a equipe de segurança pública, o setor de educação, porque esse tema ele não é afeito apenas ao setor saúde, ele impacta todas as dimensões de vida do indivíduo. E eu acho que quanto mais a gente falar sobre ele de maneira responsável, cuidadosa, melhor para tratar ou para ajudar pessoas que talvez estejam na iminência de cometer uma autolesão. Então, eu agradeço pela participação dos nossos palestrantes e também disponibilizo o tema para algum participante, algum assistente realizar algum comentário ou tirar alguma dúvida enquanto os nossos palestrantes ainda estão aqui. Eu vou começar com uma pergunta que estava aqui no chat. A Gilda. A Gilda comenta que aumentou o cuidado com a criança, com o idoso, o trabalho doméstico, o trabalho em home office, porém, na maioria, tem apenas um cuidador, e esse também precisa de cuidados. E ela faz a seguinte pergunta: com esse excesso de cuidados e cansaço mental, isso pode ocasionar um risco suicida, ou seja, pode aumentar o risco suicida frente a essa nova realidade? Não sei se Ronieli ou Camila podem comentar essa pergunta. Eu posso. Então, na verdade, assim, a coisa não é tão 2 mais 2 é 4, né? Eu acho que a gente tem que ver sempre caso a caso, né? Porque esse indivíduo adulto que está com uma sobrecarga de trabalho nesse momento, em casa, home office, enfim, como foi citado, que ele necessariamente vai tentar suicídio. A gente tem que entender, essa pessoa já passa por alguma situação de violência, já tentou outras vezes suicídio, né? Ela já tem algum comprometimento, algum transtorno psiquiátrico, é nesse sentido, né? Então, o que a gente fala é, se você está de frente para um caso que você percebe que essa pessoa está passando por esses vários estressores, mas, né, da vida agora nesse momento da pandemia, mas que ela já tem uma história familiar de, né, alguém na família já tentou suicídio, ela mesma já tentou algumas vezes, era uma pessoa que, por exemplo, já tem um diagnóstico, faz um tratamento para depressão, por exemplo. Então, se você vê que essa pessoa está entrando numa situação de maior sofrimento, aí sim essa pessoa pode sim tentar suicídio, dependendo do meio, enfim, ela consiga então consumar o suicídio. É nesse sentido que a gente tem que ter olhar, sabe? Não é sempre um olhar tão direto, né? Quando a gente fala de violência, e dentre elas a autoprovocada, é isso, a gente olhar caso a caso, com cuidado,
tentar entender esses sinais que a pessoa mostra e o contexto em que ela está, né? E para aí sim, então, a gente vê se ela tem risco de estar tentando suicídio. Temos outras perguntas. Aí vocês podem ir definindo quem gostaria de comentar sobre elas. A Sara Souza, ela pergunta como tem sido a notificação pela política de educação, ou seja, no âmbito da educação. Não raro ocorrem situações de automutilação entre estudantes. Essa ação pode tender a risco de morte para suicídio? Vou responder de novo, vou pedir licença ao Rony, tá? Porque como eu tratei da notificação, vou pegar o gancho. Então, na verdade, quando a gente fala de violência autoprovocada nesse grupo de criança e adolescente, a educação é o nosso melhor parceiro, porque as professoras, né, aquele ambiente escolar, ele consegue então captar as pequenas alterações que aquele aluno vai apresentar, né, no comportamento, enfim. E aí sim, nesse sentido, a educação é uma grande parceira da saúde. Mas é isso, é parceria. Né? Como eu falei, o trabalho ele é intersetorial, de atenção a essas pessoas em situações de violência. Então, a gente precisa entender como está organizada a vigilância em cada local. Tem municípios que a saúde consegue ter um elo tão bom com os outros parceiros, como a educação, por exemplo, que eles conseguem, então, ter essa troca, né? Tem municípios que conseguem fazer isso, outros não conseguiram avançar nesse sentido. Mas, de qualquer forma, se você está na escola, é um professor, né? Ou tem outra função ali na escola, enfim, diretor e tal, identificou um caso desse jeito, né? Desse tipo, um adolescente, mas que eu percebi que ele está se automutilando, ou mudou o comportamento, eu vi que ele pode, eu estou com suspeita de que pode ser até outro tipo de violência, uma violência física, enfim. Eu posso, então, verificar quais são os serviços de saúde que tem ali na minha localidade, né? Até porque muitas vezes o aluno está próximo, estuda próximo à sua residência, e está encaminhando ou está conversando com essa equipe de saúde, trocando essa informação, para ir juntos, a educação de saúde local, né? O dispositivo de saúde local, está atendendo, acolhendo essa pessoa em situação de violência. É importante falar também o seguinte, o trabalho com a pessoa, essa atenção à pessoa em situação de violência, ela não é uma coisa tão pontual, né? A gente tem que colocar essa atenção no sentido de segmento, né? É esse mesmo termo que a gente usa. Essa pessoa precisa ser seguida, acompanhada. Então, nós vamos identificar, inserir ela nessa rede de atenção, proteção, e ela vai ser seguida para ela conseguir sair, então, dessa situação de violência. Mas, na questão da notificação, é importante entender como os dispositivos locais atuam para fazer esse trabalho conjunto. Sobre Só isso... complementando, desculpa, Márcio. Pois não, pode comentar. Só complementando essa que é a função da escola, a importância da escola, né, que ela tem extrema relevância na identificação, não só de casos de automutilação, né, mas também relacionado à violência sexual, violência doméstica. Então, isso é muito importante, esse contato, essa visualização da escola sobre a criança e o adolescente e o contato com o serviço de É isso mesmo. O que eu queria comentar, eu acho que vai ao encontro do que o Roniel acabou falando. É que é importante a gente entender que a notificação, digamos, é um start, não é? É um sinalizador de que há um problema com alguém. Mas ele é apenas o começo das ações, né? A partir da notificação é que você aciona a estrutura que pode dar o apoio a essa pessoa, né? Essa pessoa que está, né, passando por esse tipo de situação. Eu entendo que tem o CVV, que faz um trabalho excelente, eu entendo que tem outras organizações que também trabalham na ação de prevenção e de apoio emocional às potenciais vítimas de lesão autoprovocada.
mas se o serviço de saúde local, a rede de saúde local, ela também não estiver preparada, é como se, de certa forma, esse trabalho dessas outras entidades, ela tivesse um limite e não fosse levado adiante. Porque esse adiante, esse passo seguinte, seria a atenção especializada, seria a atenção psicossocial, a inclusão dessa pessoa na rede de serviços de saúde daquele município, para que ela realmente possa ser acompanhada. Eu não sei o que vocês podem comentar sobre isso, mas às vezes a gente tem professores, trabalhadores da educação que são sensibilizados para o problema, sabem como notificar, sabem como avisar para o sistema de saúde que tem uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade, mas esse acompanhamento ele para ali na identificação. Por quê? Porque às vezes os municípios não têm a estrutura, não têm profissionais capacitados e nem serviços habilitados e com pessoal qualificado para poder oferecer esse suporte emocional, psicológico, psiquiátrico, às vezes, dependendo de cada caso, para essa pessoa. Gostaria de saber da opinião de vocês sobre esses aspectos. Pode iniciar, Camila. Não, eu já ia deixar o Rony. Não, mas eu concordo plenamente, Márcio. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente acabou que os três estão falando a mesma coisa. É importantíssimo retomar essa questão de que a notificação é um start, a escola é nosso parceiro, né? A gente tem que tentar entender todas as dimensões da vida desse indivíduo, então eu concordo plenamente. A gente tem que sempre trabalhar em conjunto, intersetorial. Nós da saúde, nós temos um papel e uma função primordial nessa atenção, né? O fato da gente conseguir visualizar essas situações. E o que você falou, claro que hoje a gente tem muitos profissionais já sensibilizados e que conseguem ver esses sinais, né, da violência, seja ela interpessoal ou autoprovocada, que é o nosso foco aqui. Mas o quanto eu percebo que a gente ainda tem muito trabalho de formiguinha para fazer, sabe? A gente precisa continuar sensibilizando os nossos profissionais em várias partes, desde a graduação desse profissional até quando ele estiver lá na assistência, né? Tá retomando esses assuntos, porque realmente a violência por si só ela é difícil de lidar. Ela é difícil de você ver, de você dar conta de fazer perguntas, né? Até porque muitas vezes ela remete coisas nossas. Tem pessoas que sofreram violência e que são profissionais de saúde que estão de frente com aquela situação e o quanto é difícil muitas vezes. Principalmente esse tipo de violência que é cercado ainda de tanto estigma, tanto tabu, que nós ainda não... A gente se questiona tanto, a gente questiona o outro. Então, eu reitero aqui o quanto a gente precisa sempre manter a sensibilização desses profissionais, manter esse tema sempre nas discussões, né, como a gente já falou aqui, e nos diversos setores que nós estamos inseridos e com os diversos atores que nós temos que trabalhar, entre eles a escola. Eu só complemento a questão e volto até a falar da escola, porque a escola, além desse contato diário que se tem com a criança e com o adolescente, tem a construção do vínculo, né? E por vezes o sistema de saúde, o serviço de saúde, ele não tem um vínculo com aquele usuário. Então fica muito mais difícil, especialmente por um assunto tão delicado, de tanto estigma, né? Então é complicado, realmente é complicado. Algo que esse sistema fragmentado no cuidado dessa pessoa, ele pode resultar em reincidência, né, da tentativa de suicídio e até o suicídio propriamente dito, né? Então, algo que eu acho extremamente importante, acho relevante esse modelo de campanha, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, eu acho assim extremamente importante, que é muito válido debater, é muito válido discutir, mas eu acho que não só o Setembro Amarelo, a gente tem que dar destaque também a isso, ao restante, aos outros 11 meses, entendeu? E não ficar como algo, você vai na unidade básica de saúde, você vê vários enfeites, você vai ver balões amarelos, você vê fitas amarelas, você vê pessoas com um broche amarelo, né, com aquela fita amarela, tem discussões, tem conversa, tem roda, e por que não manter isso, ou já que não dá para manter todo esse enfeite, mas por que não
criar um cronograma que isso possa ser diário ou rotineiro ou com uma maior frequência do que a gente observa, né? Então, a sensação, muitas vezes, para o usuário, para as pessoas que não têm o acesso que a gente tem, é de que só se trabalha, só se conversa sobre essa questão de prevenção ao suicídio no mês de setembro, assim como demais as outras áreas. Então, eu acho, e volto a falar, que é importante a gente capilarizar, interiorizar essa discussão, esse debate, essa conversa. E outra coisa, se me permite, Márcio, aproveitando aqui a fala e também a ótima apresentação do Rony, né? Claro que assim, eu trouxe dados do país, gerais, né? O Rony trouxe já com recorte dos óbitos para o Piauí, e como a gente viu algumas diferenças, né, nesse perfil. Então, assim, só para reiterar que olhar os dados do país inteiro é uma coisa, né? O quanto a gente precisa investir em outros tipos de análise, né? Em outras estratificações desse evento para a gente compreender melhor. Porque as tentativas de suicídios que acontecem, por exemplo, na região sul, vão ser diferentes do que acontece na região norte, nordeste, ou no próprio sudeste, né? São perfis diferentes, são pessoas diferentes, são meios diferentes. Então, incentivar isso, né? Essa leitura sempre estratificada, tentando entender o mais detalhado possível para a gente conseguir compreender o fenômeno e propor, então, ações e políticas mais eficazes. Sobre isso, Camila, até achei interessante você ter apresentado aqueles dados de Brasil, e na análise bruta a gente vê lá Rio Grande do Sul em primeiro lugar, né? Mas o pessoal do Rio Grande do Sul já tem outros estudos que contextualizam a mortalidade por suicídio lá naquele estado. Tem a ver com agricultura, uso de pesticidas, desvalorização da vida de idosos anteriormente ativos e agricultores, trabalhadores ativos que chegam na idade de 60 anos e mais e se encontram em uma situação desencorajadora e eles acabam cometendo suicídio. Enfim, tem uma série de estudos que tentam explicar a mortalidade por suicídio no Rio Grande do Sul. E aqui no Piauí, a gente ainda carece de um aprofundamento dos fatores que concorrem para a ocorrência de suicídio no nosso estado, né? Ou seja, é um estado que apresenta uma posição que, embora seja a primeira na taxa ajustada, mas é o tipo de ranking que ninguém quer ser o primeiro, né? Nenhum ente federado gostaria de ocupar essa primeira posição. Mas isso é a nossa realidade, porém a gente ainda precisa de mais estudos, de mais análises. E eu achei interessante o que uma das nossas participantes comentou, né, a Sara Castro comentou aqui no chat, que nenhum dos fatores isolados eles têm força suficiente para provocar o comportamento suicida em si, mas uma combinação desses fatores é que podem levar ao estopim desse comportamento suicida, ao estopim da crise ou a tentativa da autolesão. Então, eu queria registrar que a gente não está com a intenção de descrever aqui a etiologia ou a causa das lesões autoprovocadas, né? A gente entende que é um multifatorial e, por isso mesmo, a gente acha que é um problema que deve ser estudado, analisado de uma forma mais abrangente. O outro comentário, existem ainda duas perguntas, tanto da Sara Souza, não, da Sara já foi falado, eu acho que é da Luana Savana. Ela pergunta se o teleatendimento tem sido um instrumento essencial para vítimas ou pessoas com tendência a comportamento autolesivo. E também a Daniele Carvalho, ela pergunta como seria o atendimento na UBS na atenção a casos de automutilação. Eu acho que são perguntas também que devem ser comentadas. A gente notifica para quê? Mas aí a pessoa chega lá na UBS e aí, como é isso? Camila... Responde. Oi, eu? Okay. Eu vou falar um pouco sobre a questão do teleatendimento, né? É uma estratégia muito importante, é uma estratégia assim, essencial, claro, não deixa de ser, mas também ela deve ser agregada a outros tipos de estratégias, né?
Então, o fato de você pegar o seu telefone, um dispositivo móvel que todo mundo tem e poder ter acesso a uma conversa com alguém que está preparado para lhe receber é válida, é uma estratégia muito importante, né? Mas ela não deve ser única, especialmente porque a gente está olhando para uma causa que é multifatorial. Então, muitas vezes a gente pode ter a construção de estratégias que, em loco, elas funcionam, mas também necessitam de estratégias que devem vir de entes federados, estaduais, né? Aqui no Piauí a gente tem um plano de ação de prevenção ao suicídio, né? Que foi estabelecido em 2017, mas, assim, como eu falo, nessa análise de situação, o que esse plano já trouxe de benefício, o que a gente pode moldar desse plano, o que a gente deve estruturar e o que temos de melhoria. Mas o teleatendimento é importante, é válido, mas também não deve ser a única estratégia. Tá, vou falar um pouquinho da questão do atendimento na UBS, tá? Então, como a gente falou, né? Na verdade, a gente sempre trabalha com a ideia de linha de cuidado. Né? O que é essa linha de cuidado? É eu conseguir, então, fornecer para esse indivíduo em situação de violência esse acolhimento, essa notificação, né? Esse encaminhamento para outras esferas que seja necessário e esse segmento. Né? E nós, da saúde, estamos inseridos nessas linhas de cuidado. Né? Nós temos fluxos de atendimento específicos para essas situações de violência. Então, eu, enfermeira, estou ali na minha unidade, recebi um caso de uma pessoa com automutilação. Existem duas questões. Né? Primeiro, que essa pessoa pode vir buscando atendimento por outra queixa, ou ela pode vir buscando atendimento para automutilação. Se ela vir para automutilação, a gente então, né, se ela conseguir referir isso, dizer que está em sofrimento, a gente então vai acolher essa pessoa, né, vai fazer essa notificação. E como foi bem colocado aqui, essa notificação é só um start. Então, através da notificação, você vai impulsionar essa rede, né, dar o start dessa rede, que vai então acompanhar essa pessoa. Então, ali você vai ver se é um caso para ser acompanhado pela saúde mental. Então, você vai tá orientando essa pessoa, encaminhando para um serviço de saúde mental. Ou se ela precisar de outro tipo de atendimento, você vai estar orientando e encaminhando. Mas se essa pessoa chegou com outra queixa, é importante que o profissional de saúde, como a gente já falou aqui, ele consiga identificar, ser sensível bastante para conseguir identificar os sinais de violência, né? E aí, sim, você vê, é tão complexo, né? Porque, por exemplo, o adolescente pode vir pedindo um atendimento, sei lá, você atendeu ele na sala de vacina porque você estava atualizando o cartão de vacinação dele, e aí você viu você viu no braço as marcas de uma automutilação. Você pode, então, ser sensível, você pode identificar esse sinal, e aí tentar abordar ele. Talvez não seja nem naquele momento, mas talvez conversar, se você tiver no saúde da família, tiver ACS, conversar com esse ACS, tentar entender se ele já conhece algum movimento, já foi identificado alguma coisa, e aí talvez fazer visita, e aí, né, conseguir atender esse caso, né? Mas o importante é que o profissional ele consiga, de fato, identificar essas situações. Ou você viu que esse adolescente que você também atendeu ali na sala de vacina, tem marcas no corpo, que pode ser uma violência física que sofreu. Né? E aí você talvez conversando também com a sua equipe, você vê que esse adolescente já sofre violência física ou uma violência sexual, né, de repetição, então você já está ali atento que essa violência de repetição também pode ser um fator de risco para a tentativa, para o suicídio. Então, é isso, é montar uma rede de apoio, é tentar entender, chegar nesse indivíduo, tentar entender essa situação, notificar e estar encaminhando, então, para a rede que vai tentar, ou melhor, vai atender essa pessoa e vai seguir ela para conseguir, então, prevenir que ela consiga, de fato, né, consumar o suicídio, ou para prevenir mesmo que ela tente outras vezes, tanto a automutilação quanto a tentativa de suicídio. Muito bem. Mais algum comentário? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta?
Bom, então eu acho que eu também sou favorável a não discutir esse tema somente em setembro, né? Porque, na verdade, são coisas que ocorrem ao longo do ano, em todos os serviços de saúde, são passíveis de admitir ou de atender um caso de automutilação ou de tentativa de suicídio. Né? O que importa é a gente cada vez mais disseminar a informação de que é um problema que chega no setor saúde e que o ideal seria que todos os profissionais estivessem minimamente sensibilizados e preparados, não para resolver o problema na sua totalidade, mas para poder acolher e dar o encaminhamento adequado. Né? Eu acho que isso é que tem que ser reforçado, divulgado, e também que o sonho é que todos os profissionais entendessem a importância da notificação, né? Ou seja, diante de um caso, eu não posso resolver o caso em si, mas o que eu posso fazer? Eu posso notificar aquele caso para incluir ou inserir aquele paciente na linha de cuidado do meu município, né? Referenciar esse paciente para um serviço especializado, para que ele não fique solto, né? Às vezes, as tentativas de autolesão, de suicídio, elas são recorrentes. Às vezes ela chega no serviço, não é valorizado aquela queixa, ela retorna, depois muda para o meio, vai tentando um meio cada vez mais letal e, infelizmente, às vezes essa mesma pessoa que procurou a unidade de saúde várias vezes, ela pode chegar a ser atendida já numa situação de maior gravidade, na iminência de morte. Então, o que a gente precisa guardar é que a gente tem que estar sempre atento a esses possíveis sinais e que a gente saiba dar o acolhimento adequado e o encaminhamento correto. Ok? Então, eu abro agora para os comentários finais dos nossos palestrantes. Se quiserem deixar alguma mensagem, algum aviso importante, fiquem à vontade. E tem ainda mais um comentário, né, a relação com o uso de drogas. Eu não sei se vocês, Camila ou Ronieli, querem comentar como é essa relação de lesão autoprovocada e uso de drogas. Tem alguma informação para falar sobre isso? A seguir, depois dessa pergunta, vocês podem falar a mensagem final de vocês. Posso, Camila? Tá. Sim, existe a relação direta, né, com o alcoolismo, com o uso do álcool e outras drogas, diretamente com a questão do comportamento suicida, assim como o suicídio propriamente dito, né? Então, é uma substância legalizada que tem vários... O seu uso implica em resultados não só dentro do suicídio, mas também como, por exemplo, acidentes de trânsito, né? Está diretamente relacionado. E também o abuso excessivo do álcool nessas pessoas, ele tende a ser um fator de risco importante para desencadear, a chegar, juntamente com outros fatores, ao desfecho final. E há uma relação também entre lesão autoprovocada e transtorno mental, né? Algum de vocês quer comentar isso? Como já foi falado, né, durante a minha apresentação, o Rony também falou um pouco disso, né? A gente sabe que tem já essa relação bem descrita na literatura, né? Principalmente com alguns transtornos mentais graves, a depressão, esquizofrenia, transtorno de personalidade, enfim. A gente sabe que algumas pessoas que têm esse sofrimento mental por estar nesse quadro, né, de transtorno, elas podem, então, como uma forma de enfrentar esse sofrimento em que ela está inserida, ela pode, então, cometer o ato. Né? Muitas vezes, claro que sim, também é uma questão muito complexa, a gente tem que ver paciente por paciente, enfim. Mas muitas vezes a gente nem tem claramente certo na cabeça dele de que ele quer acabar com a vida dele. Muitas vezes ele quer se livrar daquele sofrimento, né? E aí ele tenta, né? Muitas vezes ele consegue de fato consumar, né? Enfim, mas ele ainda tem aquela dúvida se tem ou não, enfim, isso aí depende muito da avaliação
psiquiátrica dele, da evolução do caso. Mas sim, existe essa relação muito nesse sentido de tirar esse sofrimento, né? No indivíduo que já está sofrendo com algum transtorno mental na vida, enfim, já tem isso já diagnosticado. Creio que esgotamos os questionamentos, né? Então, quero só reforçar o agradecimento pela participação de vocês, né? De todos que nos acompanharam também pelo YouTube. O vídeo desse webinário vai ficar disponível, então as pessoas podem voltar e visitar, ou outras pessoas que não puderam acompanhar ao vivo, elas podem depois fazer a visita e visualizar esse webinário. Rony, Camila, vocês desejariam falar mais alguma coisa? Eu começo então. Primeiro eu quero mais uma vez agradecer, Márcio, o convite. É um prazer para mim estar aqui, estar falando desse tema, né, que eu já estudo há um tempo, de estar dividindo a mesa com o Rony, com esse trabalho maravilhoso que ele fez, trouxe aqui para gente. Dizer assim, o quanto ainda, né, as pessoas pensam que trabalhar e falar de suicídio é pesado, é ruim, mas como você bem disse, o quanto é necessário a gente falar. Não é ruim falar de suicídio, muito pelo contrário, é empoderador, porque a gente, então, quando a gente fala, quando a gente estuda, quando a gente debate, a gente de fato entende, né, o evento e a gente consegue então entendendo o evento, a gente consegue então ficar mais sensível a essa situação, conseguir identificar essas questões e a gente conseguir de fato ajudar essas pessoas em situação de sofrimento, nessa situação de sofrimento, né? E assim, é isso, eu acho que a mensagem final é isso. Vamos falar de suicídio sim. Se você tem um sofrimento tão grande a ponto de que isso tira a sua paz, te deixa num momento de profunda angústia e que você quer se livrar desse sofrimento e você pensa sim em acabar com a sua vida, busque ajuda, busque pessoas de confiança, fale, procure atendimento, né? Profissional de saúde, seja empático, consiga olhar e vencer esses tabus. Nós precisamos atender essas pessoas, porque nós somos formados para a vida, né? Para defender a vida e para ser, então, capazes de identificar essas situações. A violência, e não só a violência autoprovocada, a violência como um todo, e em específico nessa situação de pandemia, né, que a gente está, que é tão diferente para todo mundo, e quanto a gente vê essas coisas também, nessas situações de violência, é difícil falar, mas vamos falar também, né? Vamos identificar, vamos estar aqui para ajudar as pessoas. O profissional tem que estar atento a isso, tem que atender, tem que notificar, como você bem falou, e tem que entender que essa notificação é para dar um start na rede, na linha de cuidado, para que essa pessoa seja atendida, acompanhada, que a gente perca menos vidas pela violência. Tá bom? Muito obrigada. Informação é libertadora, né, Camila? Então, isso fortalece, de certa forma, né, a gente discutir, a gente conversar sobre essa temática, embora tenha toda essa dificuldade. E suas palavras resumem a toda a nossa conversa, né, e talvez um direcionamento que a gente possa dar ou possa ver, né, com mais sensibilidade, refira-se aos homens, né, aos homens que têm essa dificuldade de desabafar, de conversar, que tem que demonstrar que é um homem íntegro, que não tem sentimento, não tem tristeza. Essa construção social do homem, feita ao longo do tempo, isso implica em vários problemas na saúde, né, nossa. Então, isso é importante. Então, não é um recado que a gente deixa, né, para você que está sentindo alguma angústia, alguma agonia, alguma dor. É importante buscar ajuda, é importante conversar, né. Acredito que o que a gente conversou aqui deu assim trouxe informações
pertinentes, importantes, né, para ser discutido entre nós, não só como acadêmicos, como pesquisadores, mas como pessoas também, né, na nossa vida cotidiana. E eu quero fazer o agradecimento ao CIATEM pela organização, né, dessa conversa, agradecimento ao professor Márcio, professor do meu mestrado, com quem eu tenho muito apreço, muitas contribuições para a minha formação acadêmica, e agradecimento também pela conversa, por conhecer a Camila Bahia, né, que tem alguns estudos relacionados a essa temática, então sugiro a busca para ler, estudar e pesquisar, né, é sempre interessante, e agradeço, né, muito obrigado. Bom, eu também só tenho a agradecer pela participação de vocês, por poderem contribuir com todos nós na compreensão deste tema, né? Tanto na experiência de Camila, como também a de Rony, com relação ao trato dos dados, a tradução desses dados para transformá-los em informação, né? E foi isso que a gente viu hoje. Vocês trouxeram os dados analisados, contextualizados, e puderam nos passar uma informação bastante útil para tentar compreender um pouco mais desse fenômeno. É importante também informar que o trabalho é o resultado de um esforço conjunto, né? Então, tem o apoio de outras pessoas do CIATEM que estão também, que trabalham diretamente com o nosso time, com a nossa equipe, para poder oferecer eventos dessa natureza. Então, tem a Vanessa, tem a professora Malvina, que é também do núcleo de estudos, e outras pessoas que fazem parte do CIATEM, que ajudam na realização desses webinários. Então, mais uma vez, Camila e Rony, muito obrigado pela participação de vocês. É muito bom poder contar com pessoas que estão disponíveis, interessadas em contribuir e em compartilhar um pouco do seu conhecimento. Obrigado a todos que nos acompanharam. O webinário vai ficar disponível para consulta posterior. E agora nós encerramos, né? Estamos encerrando mais um webinário, cujo tema de hoje foi lesões autoprovocadas. Então, boa noite e até o próximo encontro.